Muita gente pergunta pra gente, é difícil começar um vídeo seco assim, né? Eu sempre faço uma piada, fica sendo essa piada. Muita gente vem me perguntar, e pra Tati também, a Tati até muito mais porque é professora de literatura, redação, né? Redação especificamente. Como que eu faço pra gostar de ler? Assim, independente de gostar ou não, como que eu faço pra criar o hábito de ler? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que ler. Esse é o ponto. Deus queira, né? Espero que você tenha que ler. Mas às vezes a gente tem vontade de ler e começa a perceber que é muito difícil se concentrar. Primeira coisa que eu vou dizer é que leitura é um hábito. É um hábito que você tem que ganhar horas bunda. Eu gosto de falar o seguinte. Você sabe que eu sou uma pessoa que super malha em academia, né? Consigam fazer a analogia, mas sem se comportar como a Tati. Exatamente. Senão vocês vão ler 3 semanas e parar, que é isso que ela faz. Quando você é uma pessoa muito sedentária, fisicamente, como eu sou, quando eu vou pra academia, eu vou pra esteira e eu faço 10 minutos de esteira e aquilo parece que eu fiz 4 horas de caminhada. Porque a minha panturrilha começa a doer, o tornozelo dói, é desconfortável, eu fico cansada e tudo mais. Depois de uma semana, indo fazendo os 10, 15 minutinhos, você começa a perceber que aquilo lá tá melhorando o seu condicionamento físico e você pode ir aumentando progressivamente o tempo de esteira, a resistência da esteira e assim por diante. A leitura é tipo a esteira, sabe? Vamos fazer analogias em Instagram, tá? Blogueirinhas. Blogueirinhas. É um pouco isso, é que nem você é uma pessoa sedentária de leitura, é claro que você não vai chegar e conseguir correr uma maratona. Né? E eu acho que isso pode até traumatizar. Não ter o hábito de ler não é uma questão de burrice, é uma questão de hábito mesmo, tem a ver com o tanto de contato que você teve com livros na infância, na adolescência, e da qualidade desses contatos. Então eu sempre gosto de falar o trauma que foi eu ler Brás Cubas com 13 anos, 14 anos. Na 8ª série, que agora é 9º, né? Mas na minha época já era 8ª. Porque eu não tinha condições de entender aquilo. Depois eu fui ler de novo, porque eu fui prestar vestibular e tava lá e falei, gente, que incrível. Isso aqui é uma maravilha. Diferentemente da esteira, que são todas bastante parecidas, não é mesmo? Os livros, eles têm graus de dificuldade e graus de facilidade de engajamento naquilo. Sim. Então, um conselho que eu ia dar também é comece por livros fáceis. O que são livros fáceis? Não tem um julgamento de qualidade Não tem artística. a ver com tamanho também. Não tem a ver com tamanho, que eu considero um livro fácil. Livros que tenham narrativas, que o central seja a narrativa e não tanto a experimentação de linguagem. Isso. Então, por exemplo, grandes sagas, Harry Potter, Brumas de Avalon, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis no começo é chato, tá? Eu acho chato. Você não gosta, mas Brumas de Avalon é incrível. Harry Potter é muito difícil você parar de ler aquilo. Agatha Christie. Qualquer livro da Agatha Christie é impossível parar de ler. Contos do Edgar Allan Poe. Muito bons de ler também. É uma estratégia, talvez, para quem tem aquela dificuldade de eu leio, depois eu me perco. Não lembro a história e tal, é começar por contos. Começa por contos, né? Porque contos são narrativas curtas, então você consegue ler um conto inteiro de uma vez. Né? Mas, por exemplo, eu não acho difícil, mas acho denso. Clarice Lispector tem muitos contos, mas é denso. Os contos são bem curtos, inclusive, mas é denso. Acho que talvez é um segundo momento de leitura, os contos da Clarice. Conan Doyle, todas as histórias de Sherlock Holmes são muito boas de ler. São divertidas, são gostosas. São gostosas, é fácil de ler. Mas talvez essa dica de começar por contos, eu começaria pelo Poe. Que mais contos tem? Os contos do Machado, alguns são bastante acessíveis também. E tem contos que são divertidos, tipo Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é uma ótima leitura, assim. Nessa hora que você tá pegando fôlego pra ler, vale até ler best-sellers tipo Dan Brown, sabe? Código da Vinci. Aquela mulher que a gente leu tudo, como que era o nome daquela? Da Kay Scarpetta? A Kay Scarpetta é o nome da personagem. A gente eram uns 12 livros, a gente não parava de ler aqui. São histórias policiais de uma médica legista, então, mas é sempre essa médica tipo legista. CSI. Todos esses livros
Só não precisa apelar pra Sabrina, essas coisas, porque daí é ruim demais, né, gente? Eu lembro que tinha um cara que dava umas palestras no Ângulo, o Pierluigi, um grande professor, ele era da matemática e tal, e faleceu já. Mas ele dava uma palestra em que ele falava sobre leitura, e ele falou uma vez uma coisa que eu achei incrível. O mercado editorial é gigante, publica milhões de títulos diferentes, fora as republicações. Assim, a questão não é que você não gosta de ler, você ainda não achou um livro que você goste. Eu sempre acho que as pessoas têm com os livros uma relação excessivamente sacralizada. Eu peguei esse livro, comecei a ler, não gostei, mas agora tenho que ir até o fim. Não tem que ir até o fim. Não gostou. Larga! O importante é o seguinte, o livro não é sagrado. Então assim, você começou a ler, não gostou, parte pra outra. Tá tudo bem, às vezes é gosto, isso pode não dizer nada sobre você ou sobre a obra, pode só dizer sobre aquele momento que você pegou, que você não gostou. Por exemplo, eu reconheço que O Senhor dos Anéis que o Tolkien é um grande escritor e tal. Eu não gosto, não é um tipo de literatura que me interessa. Tá tudo bem. Ponto, acabou a história. Eu não gosto de ficção científica. Acabou, entendeu? Mas para você descobrir o seu gosto, você precisa ir tentando. Você tem que ter um repertório, você tem que tentar. Então assim, você vai gostar de policial? Eu tive fases em que eu adorava esses romances de serial killer, que foi essa fase da Kay Scarpetta. Dan Brown eu li todos. Sim. Sabe, eu acho divertido, acho importante. É fácil, é muito simples você ler 20 páginas seguidas, assim, você lê sem perceber. E tem uns livros que têm a pegada, esses grandes best-sellers, eles têm uma pegada de novela. Eles têm ganchos de um capítulo. Ganchos narrativos. A Rowling tem isso, o Harry Potter tem ganchos de um capítulo para o outro, que é muito difícil. Eu, em geral, parava no meio do capítulo, porque eu não conseguia parar. Para as pessoas entenderem o que é um gancho, é assim, então tá acontecendo uma cena, e aí, de repente, o narrador fala assim, então, quando ele entrou na sala, não pôde acreditar no que estava acontecendo. Aquilo mudaria toda a sua vida. Ponto. Capítulo seguinte começa em outro lugar. E aí você fala, eu vou precisar ler isso porque eu quero saber o que aconteceu. Na primeira página de um romance que eu achei muito legal quando eu li, que era O Caçador de Pipas, o começo assim, ele não sabia que aquele telefonema ia mudar a sua vida para sempre. Porra, você vai ler o livro inteiro para saber o que tinha naquele telefonema. No final, esses ganchos, eles só... Por exemplo, você vai ler um Machado de Assis, não tem esse gancho. Não. Eles têm técnicas de novela mesmo. Né? Porque, na verdade, as novelas têm técnica de folhetim. Sim, né? E na verdade isso tudo é o pressuposto do Mil e Uma Noites. Que ela não morreu porque ela fazia ganchos que ele queria ouvir o resto da história. Exatamente. Por Mil e Uma Noites. Aliás, você já leu as Mil e Uma Noites? Os contos de Está aí atrás de você. Ué, não significa que você tenha lido. Eu li, claro que tá. Aqui. Esses dois. São 2 volumes traduzidos diretos do árabe. Essa versão. Que legal. Então, a outra coisa que eu ia falar é sobre o ambiente de você ler. Não precisa criar um ambiente como se você fosse iluminar naquele momento numa prece budista. Não é isso que eu estou falando. Mas tem algumas dicas. Primeiro, ler na cama é só para os fortes. Ler na cama dá sono. Né? Eu durmo. Eu também, eu gosto de ler para dormir, inclusive. E aí eu não aproveito nada. Quando eu vejo, eu estou embaralhando as palavras, misturando com sonho e já dormi. 2 pagininhas eu durmo. Então, se você está querendo ganhar fôlego para ler, eu aconselho que leia sentadinho. Traga para perto tudo que vai te tirar daquilo, fazer você levantar. Então, se você fuma, traga o cigarro cinzeiro para perto. Traga café ou alguma coisa para você beber por perto. E o celular tem que ficar no outro cômodo. Porque quantas vezes eu não abri o livro, o celular estava do lado, e quando eu vi estava o celular apoiado no livro e eu correndo a timeline do Facebook. Não. O celular longe. E veja como está o seu estado de espírito. Primeiro porque é muito legal você saber em que estado de espírito você leu essa e essa coisa, porque isso influencia também na sua percepção sobre a história, sobre a narrativa, sobre aquilo. Segundo, porque às vezes você está agitado demais para ler. E ler é uma coisa individual, solitária, que tem uma interação muito diferente da nossa interação toda hora, que é um monte de gente falando com muito barulho, com muito tudo. Então você tem que estar num estado que você acha que você vai conseguir entrar naquilo.
né? Se você começar a ler e você tá agitado, saindo, vai, não quero mais tretar no Facebook, vou ler, você não vai. Você termina a treta, ela resolve, bloqueia a pessoa e aí você vai pra leitura. Porque tem uma coisa que eu acho que essa é a grande dificuldade de leitura dos nossos tempos, que a gente é sempre excessivamente estimulado por textos curtos. Twitter, querendo ou não, texto de Facebook, você tem 3 parágrafos, já é considerado enorme, textão e etc. E é um excesso de estímulo, porque tem a imagem, aí você passa pro vídeo, aí você, né? Aí tem comentário, aí tem não sei o que. E quando você está lendo, a leitura ela tem que ser focada. E as redes sociais em que a gente fica, elas desfocam o tempo inteiro, porque você pula de um assunto para outro em segundos. Eu acho que uma boa metáfora de você embarcar num texto, de ler, é como se você fosse dormir. Entendeu? Quando você vai dormir, não é aconselhável que você fique com o celular ali do lado, porque vai te hiperestimular, vai te chamar lá, vai te tirar o sono. Você tem que, apagar a luzinha, fechar o olhinho, às vezes tem que esperar um pouquinho para dormir. Você vai ter estágios do sono até chegar naquele sono profundo. A leitura também é assim. Então, por isso que eu tô falando, traz o copinho, traz não sei o quê, traz as coisas que o seu cérebro vai ficar meio cérebro de... Pra não desfocar, né? Na meditação eles chamam inclusive cérebro de macaco, sabe? Que fica pulando assim de um assunto pro outro até você conseguir. Talvez você tenha que voltar, ler o parágrafo mais de uma vez, dar uma insistida ali. Ou, você leu ali 5, 6 páginas, a história não te pegou, pega o outro livro. Eu não gosto de ler no computador, eu só leio texto no computador. Mas tem tido uma tendência bem grande, que daí vai dificultar um pouco, que é a leitura no celular, né? Então, mas leitura no celular eu aconselho que você coloque o celular no modo aviação. Sim, vai ter uma atualização, vai ter um WhatsApp, vai ter não sei o quê. Eu gosto muito de ler no Kindle. Leitores, porque para quem se dá bem com leitores digitais é muito bom porque não toca, não tem nada eu lá. Eu gosto do Kindle também. Eu leio bastante, tem Kindle no celular, tem gente que prefere ler, mas eu aconselho Um enorme repertório de obras clássicas gratuitas. Sim, tem muita coisa, fora... Vou fingir que eu vou falando tantos pirata, né? Ler livros. Também tem essa opção, né? A única coisa que eu acho ruim do Kindle é que eu tenho que estar um papelzinho do lado para anotar, porque o sistema de notas lá dele é muito difícil, né? É ruim. Essas dicas que a gente está dando tem a ver com uma leitura de fruição, ou seja, de entretenimento e de treino para ir ganhando fôlego, talvez, para leituras mais aprofundadas, ou mais densas, ou mais sérias, ou X. Porque tem um tipo de leitura diferente, que é uma leitura de estudo. Sim. Você não lê do mesmo jeito. Não, leitura de estudo eu não leio nem na poltrona, eu leio na mesa, tal. Aí eu consigo ler no computador, porque aí me facilita que eu já estou anotando ali e tal. Mas leitura que é para me divertir, eu tenho que... E assim... Acho que o mais legal de você ter essas leituras é que você vai construindo um mundinho ali que é só seu, assim, sabe? Quando você consegue embarcar, você entra naquilo e é como se fosse uma proteção do mundo. Eu já fui salva de pensamentos obsessivos e de tristeza e de outras coisas por embarcar numa narrativa, sabe? Por esquecer um pouco de mim e estar lá junto com aquela trajetória daquela personagem, a ponto de tem vários livros que eu encebo pra terminar de ler, porque eu vou ficar com saudade dos personagens, sabe? Assim. E aí, depois que você tiver lido bastante isso, tiver adquirido concentração, aí você pode pegar umas coisas que aí você vai ter condições de insistir em coisas que são mais difíceis de entrar. Por exemplo, como eu disse, Saramago, é difícil de entrar. Porque ele tem uma pontuação diferente, esquisita. Mesmo Guimarães Rosa, não os contos são mais fáceis também. Depende, né, do conto. Mas, por exemplo, você vai pegar um Grande Sertão Veredas, é difícil ali de você começar. Porque a linguagem é muito difícil. Então, quando uma experimentação. Porque esses grandes autores, esses clássicos, eles, para além de contarem uma história, eles contam uma história de um jeito diferente. Então eu acho que se a pessoa tem dificuldade, para se concentrar numa leitura,
é mais fácil começar por autores que estão focados só na que história. estão focados mais na história, que não tem uma grande ruptura de linguagem, etc. Tem um autor brasileiro que eu acho sempre subestimado, se bem que agora ele começou a aparecer nos vestibulares e tal, porque querendo ou não, escola ainda é, né, um campo de trabalho com leitura, mas um dos livros mais legais que eu já li na minha vida. É grande, mas ele escreve super gostoso, que é o Érico Veríssimo. O Incidente em Antares, Sim. Os livros mais legais que eu já li na minha vida. E é um livro gostoso de ler. Ele é um autor importante na literatura brasileira, mas com uma narrativa muito fluida. Ele... Jorge Amado também é muito gostoso. Jorge Amado. Nessa hora, para você ir ganhando o fôlego necessário para a concentração, porque é que nem a esteira, sabe? Minha perna precisa fortalecer um pouco, minha respiração precisa fortalecer um pouco para eu conseguir fazer uma hora de esteira, né? Você também precisa ganhar um certo condicionamento para encarar eventualmente leituras mais inovadoras de alguma forma. Então assim, não pode ter preconceito. Eu tenho preconceito com livros de ordem religiosa. Eu tenho preconceito com livros de autoajuda. E as pessoas, o que elas mais leem é livros de autoajuda. Todos os mais vendidos que têm livros de autoajuda. Leiam histórias, é bom para o repertório, é bom para se tirar de você mesmo. Leiam histórias. E principalmente que as histórias são uma forma muito mais eficiente de você, inclusive, compreender a si mesmo, né? E compreender as alteridades e tal. Então, em vez de ter alguém cagando regras sobre o que você tem que fazer, você está pegando um repertório da humanidade, sabe? Porque as narrativas, elas são ancestrais, os livros colocam a gente em contato com isso que eu acho que é o coração da ancestralidade nossa. Eu acho que vale a pena, assim, de início não ter preconceitos, e nem depois, sabe? Porque eu, por exemplo, eu sou uma boa leitora de literatura e tal, dessa literatura canônica, mas eu também adoro uma bobagem, né? Eu de férias adoro ler bobagem. Bobagem, essas bobagens, assim. Se qualquer livro best-seller de sagas adolescentes eu leio. Só não li Crepúsculo, posso tentar. Eu li Crepúsculo. Vale? Olha, o primeiro é interessante até, tem os ganchos, mas os outros eu achei fracos, assim. Achei que se perdeu um pouco. Então tá valendo. Tem o Percy Jackson. Eu não li também o Percy Jackson. Eu lia todos os Percy Jackson. Vocês podem dizer também quais são as técnicas de vocês para conseguirem se aprofundar nas leituras. Compartilhe com o amiguinho. Compartilhe com o amiguinho ou as leituras. Fiquem atentos que o canal tem novidades esse ano. Nós vamos começar a fazer lives toda segunda-feira. Digam pra gente que horário que é melhor pra vocês, entre as 6 e as 8. A partir de fevereiro a gente vai fazer isso. A Tati não vai aparecer, só às vezes surpresa, você vai ter que ver. Às vezes ela vai aparecer de surpresa. Então digam pra gente que horários, e também temos mais outras novidades que vamos falando com o tempo. Viu? Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Este canal é o nosso empreendimento agora. Virou, né, caceta. Bom, tá bom. E quem quiser apoiar o canal, ter essas dicas por WhatsApp, online, discussões e patadas da Tati. E privilégios. Então o link de apoio tá aqui. E curte o vídeo, compartilha, todas essas coisas que tem que falar de blogueirinha.